Comentário bíblico de Matthew Henry, Gênesis capítulo 10, versículo 1 ao 7. Os filhos de Noé, de Jafé e de Cã. 8 a 14, Nimrod, o primeiro monarca. 15 a 32, os descendentes de Canaã, os filhos de Sem. Versículo 1 a 7. Este capítulo fala dos 3 filhos de Noé, dos quais descenderam as nações que existem na terra. Nenhuma nação, exceto os judeus, pode estar segura de qual destes 70 descende. Por amor ao Messias, somente os judeus conservaram a lista com o nome dos pais e dos filhos. Contudo, muitos homens doutos mostraram, com alguma probabilidade, que nações da terra descenderam de cada um dos filhos de Noé. À posteridade de Jafé foram atribuídas as ilhas dos gentios, provavelmente a ilha da Bretanha entre as demais. Todos os lugares do além-mar em relação à Judéia são chamados ilhas, Jeremias 25, versículo 22, ou costas, RVR 1960. A promessa: as ilhas aguardarão a sua doutrina, Isaías 42, versículo 4. Fala da conversão dos gentios à fé em Cristo. Versículo 8 a 14. Nimrod foi um grande homem em sua época e começou a ser poderoso na terra. Os que foram anteriores a ele contentavam-se em estar no mesmo nível de seu próximo ainda que cada homem reinasse em sua própria casa. Nenhum pretendia ser o maior. Nimrod estava decidido a tornar-se senhor de seus vizinhos. O espírito dos gigantes que viveram antes do dilúvio, que chegaram a ser homens poderosos e de renome, Gênesis 6:4, reviveu nele. Nimrod foi um vigoroso caçador. Naquela ocasião, caçar era um meio de impedir o aumento danoso dos animais selvagens. Esta tarefa requeria muita coragem e destreza, o que deu a Nimrod a oportunidade de mandar nos demais e, paulatinamente, agregou uma grande quantidade de homens sob as suas ordens. Foi provavelmente desde então que Nimrod começou a governar e a obrigar os demais a se submeterem a ele. Invadiu o direito e a propriedade de seus vizinhos e perseguiu homens inocentes. Propôs-se apoderar-se de tudo por meio da força e da violência. Executou as suas opressões desafiando o próprio Deus. Nimrod foi um grande rei. De uma ou outra forma, pela razão ou força, alcançou o poder e assim fundou uma monarquia que foi o terror do forte e que possuía grandes possibilidades de governar todo o mundo da época. Nimrod foi também um grande construtor. Deve ser observada em Nimrod a natureza da ambição. Ela não tem limites, a natureza da ambição. O muito quer possuir mais e ainda clama, dá-me, dá-me, de forma insaciável, incansável. Nimrod, quando teve 4 cidades sob o seu comando, não pôde contentar-se até que conseguiu ter mais 4. A ambição foi aprazível a Nimrod. Preferia encarregar-se de levantar as suas próprias cidades, se não tivesse a honra de governar outras. A ambição é atrevida e não se deterá perante coisa alguma. O nome Nimrod significa rebelião, mostrando que os tiranos dentre os homens são rebeldes contra Deus. Virão dias em que os conquistadores já não serão elogiados, como ocorre nas histórias parciais dos homens, mas levarão justamente o selo da infâmia, como ocorre nos registros imparciais da Bíblia Sagrada, versículo 15 ao 32. A posteridade de Canaã foi numerosa, rica e estabelecida gratamente. Contudo, estava sob a maldição divina e não se tratava, portanto, de uma maldição sem causa.
Os que estão submetidos à maldição de Deus podem, talvez, florescer e prosperar neste mundo, pois não podemos conhecer o autor ou o ódio, a bênção ou a maldição, por aquilo que está diante de nós, mas pelo que está dentro de nós. A maldição por parte de Deus é sempre efetiva e terrível. Talvez seja, em alguns casos, uma maldição secreta, uma maldição para a alma, e não sucede de uma maneira que as outras pessoas possam vê-la, ou, em outros casos, provavelmente seja lenta e não tenha o seu desfecho imediatamente. Porém, os pecadores estão reservados por ela para o dia da ira. Canaã tem aqui uma terra melhor do que as de Sem ou Jafé, e, contudo, eles têm melhor sorte, pois herdam a bênção. Abraão e a sua semente, que era o povo objeto do pacto de Deus, descenderam de Éber, e por esta razão foram chamados de hebreus. Quão melhor é ser como Éber, o patriarca de uma família de homens santos e honestos, do que ser o descendente de uma família de caçadores de poder, de riquezas mundanas ou de vaidade. A bondade é a verdadeira grandeza. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 11 de Gênesis.